aula 3, vamos lá. Então, aula 3 a gente vai falar como e quando indicar a TCCI digital. Eu queria bater um papo com vocês. Eu acho que muitos aqui devem conhecer já o aplicativo, ou usaram muito pouco. Mas para quem já usa a ferramenta, eu queria um voluntário e eu queria ouvir deste voluntário como que você está indicando o aplicativo. O que você fala ali no consultório? Alguém... De forma alguma eu estou julgando vocês, tá? Não tenham vergonha. Mas eu queria um voluntário. Como é que você está indicando o aplicativo? Para quem já usou, né, a ferramenta, ou para quem já utilizou alguma vez aí, Vigilantes. Quem se candidata? Vamos, gente, alguém já deve ter indicado. Um de cada vez, hein? Dá um exemplo de algum paciente. Luiz, não foi você que comentou que você tinha uma paciente que você acabou indicando? Tem como você compartilhar? Acho que foi o Luiz, né? Então, eu indiquei para ela a ferramenta, mas ela ainda não, eu acho que acabei não a sensibilizando ainda a ponto de que ela passasse a utilizar, né? Eu mesmo utilizei, alguns parentes meus utilizaram, né? Alguns pacientes, inclusive, que eu aproveitei que já não é de hoje que eu tenho o Vigilante do Sono, então eu fiz uma propaganda no meu Instagram lá, tentei divulgar, ou seja, um modo das pessoas conseguirem dormir melhor, sabe? Mas o que eu notei também no dashboard foi que ainda existe pouco engajamento por parte das pessoas, ou seja, as pessoas começam o tratamento e chegam lá no meio, parece que elas desistem. Não sei se talvez eu, como profissional, teria que estar fazendo um reforço positivo para elas, ou se é elas mesmas, que as próprias pessoas normalmente começam alguma coisa e não levam adiante. Mas, Luiz, como você lembra como... você lembra desse momento, assim, quando você indicou, o que você falou? Você falou, ó, baixa aí e me fala depois. Como é que foi isso? Não, a gente fala, por exemplo, no sentido... Tanto é que eu perguntei esses dias, fiz até uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Qual a percepção que você tem em relação ao seu sono? Daí as pessoas que responderam que não tinham uma percepção muito boa, né? Então, olha, aqui tem uma ferramenta, né, usando esses dados, né, que você já passou, que resolve aí que é o padrão ouro para o tratamento de insônia, que resolve 80% dos casos, ou seja, 4 em cada 5 pacientes passam a dormir melhor, né? Tem a questão da higiene do sono, do controle de estímulos, mas isso é uma coisa assim que num primeiro momento parece ser bastante difícil de ser atingida. Eu, inclusive, tenho plagiado um discurso seu que você, quando diz... Você, quando diz lá para os pacientes, olha, você tem que deixar de usar as telas, os celulares, os tablets, 2 horas antes do horário que você pretende dormir. Mas daí a pessoa fica com os olhos estalados. Nossa, mas 2 horas é muito tempo. Então, eu digo para ele, começa tentando com 30 minutos, de repente você vai ampliando esse tempo aí, né, até atingir as 2 horas. Mas o que a gente vê, por exemplo, que nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade 24 horas. Então, é difícil essa desconexão digital que você tem, que você citou, inclusive agora há pouco aí. É difícil mesmo. E aí, assim, os pacientes não percebem, né, o quanto isso faz mal, porque se tornou um hábito, né, acessar
o celular o tempo inteiro e se perder ali no celular durante muito tempo, né? Uma coisa interessante para a gente falar para os pacientes é monitorar o tempo de uso, né? A maioria dos celulares tem essa opção. Muitos pacientes meus ficam assustados quando eu mostro o tempo de uso deles mesmos, no próprio celular. Eles falam, nossa, 8 horas, 9 horas, que isso, né? Como assim? Meu Deus, eu preciso mudar. Então, eu acho que aos poucos, né, a gente vai construindo engajamento, a gente vai construindo consciência. Lógico que a gente tem um problema, né, de doença crônica, eu vou falar isso mais para frente, mas qualquer doença crônica, esse engajamento ele é construído aos poucos, tá? Mas isso que você falou, né, que vai ao encontro aqui dessa pergunta, né, como é que vocês estão indicando o aplicativo, é interessante falar, né, dos benefícios da técnica que está digitalizada e compartimentalizada no aplicativo. Eu acho interessante identificar certos perfis de pacientes para vocês pegarem esse gancho e se aproveitarem disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, os pacientes que chegam para vocês e falam assim, doutor, doutora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais tomar remédio. Eu quero largar o remédio, eu não quero tomar remédio, eu morro de medo de tomar remédio, mas eu quero dormir. Esse paciente é perfeito, porque você fala assim para ele, fala assim, olha, tem uma técnica que não usa remédio para dormir. Aliás, é a principal técnica para tratar a insônia. E você não vai usar medicação. Você vai aprender a dormir sem medicação. Então, esse tipo de feeling para esses perfis de pacientes, né, que tem uma abertura maior aí, que estão cansados de remédios, né, que ficam pulando, né, de psiquiatra em psiquiatra, às vezes nem é psiquiatra, você vai no neurologista, vai no gineco, vai no cardio, cada um põe um remédio diferente. Então esse cara tem que pescar já lá no primeiro momento. Que legal, você não quer tomar remédio? Puta, legal, tem uma técnica aqui que não usa medicação, que é padrão ouro, você vai mudar os hábitos, vai abordar questões de estilo de vida, de rotina, e você vai aprender a dormir sem remédio, tá? Outra pergunta. Quais as principais barreiras que vocês encontram na indicação? Então, o Luiz falou o seguinte, pelo que eu entendi do Luiz, acho que é uma dificuldade até de compreensão, né, de que uma técnica não farmacológica funcione. Acho que, resumindo, acho que é isso que ele quis dizer. Mas eu queria ouvir mais gente. Que tipo de barreiras, né, que vocês encontraram aí no momento em que indicaram o aplicativo? E eu vou provocar mais ainda, quais as barreiras de vocês? Que tipo de insegurança vocês tiveram com o app para indicar? Alguém quer contribuir? Vocês ficaram com medo de indicar o aplicativo alguma vez? Eu tenho um pouco de medo quando a pessoa é um pouco mais velha ou tem uma dificuldade de mexer na internet, sabe? Porque eu já fico com aquele preconceito que acho que essa pessoa vai ter dificuldade para mexer, sabe? Ou também tem aqueles casos que a pessoa já fala que ela é indisciplinada, que ela não tem foco, que ela começa as coisas e não termina. Então eu já sei que ali no Vigilantes do Sono ela vai começar, mas ela não vai terminar. E é isso que geralmente acontece, né? Faz algumas sessões, aí eu pergunto ali no WhatsApp, né, como é que tá teu sono, tá melhorando? Daí eles falam assim, é com feriado, teve final de semana, não sei, não deu pra cumprir. E aí eu sei que a pessoa não tá melhorando o sono por essa falta de disciplina, né, de seguir o que foi estabelecido. Muito bem. Vocês podem se surpreender, tá, com as pessoas mais idosas. Eu tenho no consultório 2 ou 3 pacientes idosos que fizeram um aplicativo bonitinho. Melhor até que muita gente mais jovem. Agora, de fato,
com a pessoa idosa, você tem que perguntar, ó, você tem mais familiaridade com, você usa o celular, porque muitos deles são extremamente ativos no celular, às vezes até demais, né? Atendi um paciente esses dias, pai de um ex-paciente meu, que um uso excessivo, né, de rede social, Facebook e tal. Mas, às vezes, vocês podem se surpreender. Mas eu vou dar um exemplo aqui, né, dessa paciente idosa, uma delas. Ela começou o aplicativo, né? Eu expliquei a técnica, ela não vai usar remédio. Ela tinha esse perfil, né, de que estava muitos anos usando remédio, não queria usar mais remédio. Eu já pesquei ela nesse sentido. Ela começou a usar o aplicativo. Aí eu comecei a acompanhar no dashboard, né, na plataforma, e aí eu estava estranhando, porque a eficiência de sono estava vindo todos os dias 0%. 0%, 0%, 0%. Falei, puta, eu falei, a mulher está preenchendo tudo errado. Só que ali, acompanhando as métricas, eu não estava conseguindo identificar aonde que ela estava preenchendo errado. Não sabia se era no horário de acordar, no horário de dormir, se ela estava colocando um despertar muito longo. Quando existem essas dificuldades, que é muito difícil a gente... E às vezes por telefone você não consegue resolver, por WhatsApp o paciente consegue te explicar. É uma paciente que eu estava atendendo online, eu morava aqui em São Paulo, mas estava atendendo online. Aí eu falei, olha, fulana, você não quer vir aqui no consultório para a gente entender o que está acontecendo? Porque ela estava aplicando todas as outras técnicas, bonitinho. Estava fazendo tudo direitinho, mas a eficiência de sono vinha 0%. Falei, não é possível. Aí ela foi no consultório, eu peguei o celular dela, abri, eu falei, como que você está fazendo? Faz como se você estivesse fazendo uma sessão aqui comigo. Como é que você está fazendo? Ela pegou o celular, abriu o aplicativo, fez tudo do começo. O que estava acontecendo é que no diário de sono, ela estava... eu não lembro agora, ela estava considerando o despertar noturno como sendo o último despertar, e aí o tempo de sono sobre o tempo de cama, a conta dava 0. E aí eu falei, não, esse despertar é o último despertar, é quando você acorda, tá? Porque ela estava considerando o despertar noturno e estava esquecendo de colocar o horário que ela acordava e de fato iniciava o dia. Tá? Então, às vezes, essas coisas você só identifica quando você chama o paciente para junto, né? Fala, ó, abre o celular, como que você está fazendo? Isso é uma coisa, pessoal, que faz total diferença. Tá? É igual a Tatiana, que é físio, é igual o CPAP. Né? O cara que está fazendo uma adaptação de CPAP, às vezes ele fala, puta, está incomodando, tá acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tá bom, vem aqui no consultório, me explica como é que você está colocando o CPAP. Aí, às vezes, o cara está colocando tudo errado, está fazendo tudo errado, está ligando errado. Tem um episódio... Quem assistiu a House? Alguém já assistiu House? Aquele seriado? A Karina ama o House. Tem um episódio do House, não sei se você lembra, Karina. Ele está lá no ambulatório lá do hospital, e aí vem uma paciente com asma. Aí, beleza, ele atende a paciente com asma, falou, aí tem que passar, passou lá a bombinha, né, esqueci o nome da substância, enfim. E aí passou a bombinha, tá, nós temos que usar essa bombinha 2 vezes por dia, blá, 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 blá. Aí volta daqui 2 semanas. Beleza, aí a bombinha, né? Não sei se tem algum asmático aqui para mostrar a bombinha, mas a bombinha... Quem? Cadê? Alguém quer falar? Não, acho que alguém abriu o microfone aí. Salbutamol, isso. Obrigado, Luiz. Aí tem vários, né? O salbutamol é aquela que corta a crise mesmo. É uma bombinha, né? Um recipiente, né? Que tem um bocal, né? E você aperta assim, ele sai o líquido e você tem que aspirar, né? Você tem que aplicar na boca, teve uns 2, 3 centímetros de distância, você aperta e faz assim, tá? Aí a paciente voltou 2 semanas depois, falando, ó, eu não melhoro, eu continuo tendo crise, eu uso esse negócio aqui, não adianta nada, não sei o quê. E o que o House falou? Tá,
Então, pega a sua bombinha e mostra como é que você está utilizando. Como que a paciente estava utilizando? Ela estava pegando a bombinha e aplicando aqui na pele, na região da garganta. Ela não estava aspirando o salbutamol, ela estava usando aqui como se fosse um perfume na cabeça dela, achando que o salbutamol ia ser absorvido aí pela via aérea, né? Através da pele. Então, isso parece uma coisa extremamente boba, pessoal, mas isso é muito comum, tá? É mais comum do que a gente imagina. Toda vez que você indica uma ferramenta, toda vez que você indica um aparelho, um complemento ao teu tratamento, você tem que garantir de que esse paciente está utilizando a ferramenta de forma correta, que ele está preenchendo a ferramenta de forma correta, senão não adianta. E se for o caso, chamar o paciente e perguntar como que ele está utilizando e fazer isso na sua frente, tá? Diga, Luiz. Então, Caio, eu vejo como uma barreira, né? Por exemplo, eu vou pegar o meu exemplo. Muitos casos que eu recebo, os casos de DTMs, que são as disfunções temporomandibulares, os casos de bruxismo em vigília, bruxismo do sono, são tratamentos que são multidisciplinares. Eles não envolvem somente o dentista, eles vão envolver o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e, eventualmente, o psiquiatra, o psicoterapeuta. E quando você fala em terapia, primeira coisa que o cara responde para você: ah, mas eu não sou louco. Entende? Que é terapia, quando se fala, pode ser até terapia cognitivo-comportamental para insônia. É estigmatizado, é associado com alguma pessoa que tem que é louco. E isso eu vejo como uma barreira que eu gostaria de transpor isso daí, Caio. Sim. De fato, ainda existe, né, um preconceito muito grande contra as doenças mentais e contra os tratamentos, né, de doença mental, ainda em pleno século XXI. É lógico que esse preconceito ainda é muito menor, né, se a gente for comparar com outras décadas aí, mas ainda existe. E, de fato, quando você fala terapia, alguns pacientes mostram muita resistência. Mas aí é que, de novo, você tem que entrar e explicar que é uma técnica específica para insônia, que tem um começo, meio e fim. E existem pacientes, eu vou falar mais para frente isso, que eles não suportam a ideia de ter que conversar com um psicólogo. E aí você fala, então, tem um jeito digital de você conversar com uma robô, né? Você não precisa conversar com o psicólogo, né? A gente acompanha você e tal. Infelizmente, tem esses pacientes que têm esse preconceito. Mas aí é aquele trabalho de desconstruir, né, este preconceito. E, se possível, mostrar o aplicativo ali na hora, entendeu? E porque às vezes eles acham que eles vão entrar num aplicativo, vai abrir uma tela ali e vai ter um psicólogo falando com eles vão fazer uma sessão online. Já ouvi isso, tá? Então, não, você tem que explicar direitinho como é que funciona, abrir o aplicativo, falar, é assim que funciona, tal. E, então, muitos pacientes têm essa resistência, sim, de fato é uma barreira. Mas nada que não seja possível de ser desconstruído, tá, Luiz? Isso é um trabalhinho de formiguinha. A Camila está falando aqui no chat, aula fantástica, obrigado, conheceu a proposta da TCCI no Congresso e acredita que a monitorização do uso do aplicativo vai ser semelhante ao que faço em relação ao tratamento da apneia do sono. Sim, hoje em dia a gente consegue fazer esse monitoramento remoto, né, dos aparelhos CPAP, aqueles que têm essa tecnologia, e de fato o fundamento é o mesmo, né, a gente conseguir monitorar esses pacientes à distância. Existe uma barreira muito contrária a essa que a gente acabou de explicar. Existem os pacientes que falam o seguinte, não, mas como é que um robô vai me tratar? Eu quero presencial, eu quero conversar com um ser humano.
esse negócio que você está tentando me vender, né, entre aspas, não funciona, jamais funcionaria para mim. Então, de fato, tem pacientes que preferem uma interação 100% humana e não querem fazer coisas pelo celular. Pessoal, eu já atendi paciente que trabalha na Amazon, na Oracle, na Apple, na Microsoft, empresas de tech, que falaram para mim que não suportam mais mexer em aplicativo em tela e que queriam uma interação humana e que jamais utilizariam o aplicativo. Teve um cara que falou assim para mim, não, pelo amor de Deus, mais um aplicativo na minha vida, não. Eu quero me tratar com uma psicóloga real, né, fazer sessão presencial, etc, etc. Então, esses perfis, eles têm que ser identificados, né? E para quem não usa... Opa, peraí. Aqui saiu errado o slide, mas para quem não usa a ferramenta, né, como é que vocês indicariam? Eu sugiro esse discurso aqui, tá? Primeira coisa, pessoal, antecipar algumas coisas que a Sônia já vai falar na própria plataforma, tá? A gente tem que explicar o diagnóstico, tem que explicar o que você tem. Tá? Quantos pacientes, tem muito psicólogo aqui, né? Quantos pacientes vocês já receberam, né, que fazem acompanhamento psiquiátrico? E aí vocês perguntam assim, qual que é o teu diagnóstico? Aí o cara fala, putz, doutor, eu não sei, o psiquiatra não me falou. Ele acha que eu sou bipolar, mas teve uma vez que ele falou que eu acho que é depressão, aí eu já fui no outro psiquiatra, falou que é ansiedade, putz, eu não sei, não tem um diagnóstico definido. Então, é importante os pacientes saberem o diagnóstico que eles têm. Então, é importante que nessa primeira sessão, né, que você faz o diagnóstico, você verifica que o paciente tem indicação da TCC, você explicar o que é insônia, o que é a doença insônia, explicar os riscos, né, de não tratar a insônia. Então, você vai ter uma chance maior de desenvolver depressão, de desenvolver ansiedade, de infartar, de ter um derrame, né? Lógico que isso dentro de um contexto aí, de um discurso muito, né, não vai fazer um terrorismo com o paciente, mas o paciente tem, você tem o dever de explicar e o paciente tem o direito de saber, né, o que ele tem. E explicar também os fatores que perpetuam a insônia, os fatores que podem ser gatilho para a insônia, os hábitos que podem contribuir aí para a piora desse quadro clínico. Então, a primeira coisa é dar o pano de fundo. O que eu tenho, o que está acontecendo comigo, e aí depois o que eu preciso fazer, que é explicar o que é a TCCI. Vamos falar que é um tratamento com começo, meio e fim, que é diferente, porque é isso que o Luiz falou, você fala terapia, mas o paciente já falou assim para mim uma vez, puta, mas pelo amor de Deus, eu não vou ter que falar da minha mãe, do meu pai, da minha infância. Não, né, isso é um outro tipo de psicoterapia. A gente está falando aqui de uma psicoterapia específica para insônia, que tem um protocolo, que tem um método e que é diferente, né? Talvez essa ideia de psicoterapia que você tem na cabeça, tá? Só um adendo, pessoal, não tenho nada contra a psicoterapia, eu faço análise faz 12 anos, tá bom? Eu só estou dizendo aqui o que os pacientes falam aí para a gente, tá? Que é específica para insônia, e já antecipar, né, como eu já falei aqui 2 ou 3 vezes nas aulas anteriores, já antecipar o conceito da restrição do sono, para que eles não se surpreendam, né, quando eles começarem a fazer, tá bom? E depois explicar essas diferenças, né? Isso aqui é uma coisa muito minha, tá? Eu sempre falo que existem 2 jeitos de fazer TCC para insônia. O modelo tradicional e o modelo digital. Tá? Eu sempre explico isso, porque eu sei que existem perfis diferentes de pessoas. Eu acho que o paciente tem o direito de saber. Né? Hoje não. Fui confrontado aqui. Mas eles têm que entender que existe uma diferença de custo, tá? Então, o aplicativo ele tem um custo muito mais baixo do que o modelo tradicional, tá? O que eu observei na pandemia,
uma preferência maior para o modelo digital, por uma questão econômica, né? As pessoas quebraram, né, na pandemia. Uma outra coisa que eu percebi, pacientes que já fazem psicoterapia, eles preferiram o modelo digital, em vez de ter duas psicólogas, né, acompanhando o caso dele. Tatiana, o horário de almoço vai ser meio-dia, daqui a pouquinho, tá? E explicar também a diferença da dinâmica, né, dos encontros e o tempo de sessão. Então, no modelo tradicional, você vai ter 1 hora e meia por semana, você vai ter que levar um diário de sono para casa, isso tem que ser preenchido todos os dias, e a cada semana você leva isso para o psicólogo ou para a psicóloga, para que seja discutido aí as técnicas e o cálculo da restrição de sono. Já no modelo digital, você vai ter um encontro diário de 5 a 10 minutos, com uma inteligência artificial, onde tudo que você faz ali no aplicativo, eu vou ter o acesso e eu vou te explicar ao longo das consultas, e também o tempo, né, de tratamento. Geralmente, no modelo tradicional, os pacientes demoram, em média, tá? Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Em média, entre 8 e 12 sessões, né? Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Já no modelo digital, são as 45 sessões. Tá? 45 a 50 sessões. Então, se o paciente faz uma sessão por dia, ele termina o protocolo em 1 mês e meio. Tá? É lógico que nem todos os pacientes são maravilhosos a ponto de fazer uma sessão por dia. É normal, né? Você pular um dia ou outro. Mas, geralmente, é esse o tempo de tratamento. Então, explicar, né, as diferenças entre os dois modelos e o paciente vai optar, né? Para ajudar a ter uma noção de tempo, a TCCI, óbvio que varia de paciente para paciente, né? Tem pacientes demais, mas geralmente na TCCI presencial a gente fala em média umas 10 sessões. Então, supondo 4 sessões, uma sessão por semana, 4 sessões por mês, mais ou menos. Desculpa, eu não parei de fazer a conta direito, mas dá uns 2 meses, um pouco mais de 2 meses. Exatamente. O digital, né? Se essa pessoa for super engajada e fazer uma por dia, ela acaba terminando em menos tempo, né? O que eu percebo na prática, os pacientes que têm as comorbidades psiquiátricas, né, que fazem uso de psicotrópicos, às vezes eles precisam de mais sessões, às vezes, tá? Porque são pacientes um pouco mais complexos, precisam de mais tempo, né? Até porque nessas situações você acaba lidando com, em muitas situações, né, com desmame de indutor de sono, são casos mais complexos que precisam de mais tempo, mas em média é isso, tá? Então, revisando aqui, explicar o pano de fundo, o diagnóstico, explicar o que é a técnica e explicar as diferenças entre modelo digital e modelo tradicional. Orientar a inserção do código, então isso é super importante. Tem paciente que esquece de inserir o código, aí você não sabe, você nem encontra ele lá na tua plataforma, tá? Então, fala, olha, quando você baixar o aplicativo, digitar o código, né, o CRP, número tal, o CREFITO, número tal, o CRM, número tal, orientar aquilo que eu falei, a realização de uma sessão por dia, e a cada sessão preencher um diário, para não dar aquela discrepância, né, um monte de diário de sono preenchido e nenhuma sessão realizada, não adianta nada. Essa orientação é a minha sugestão, né? Mas uma das grandes vantagens do modelo digital é que o paciente tem a flexibilidade de horário. Então, se não der para preencher de manhã, ele pode preencher à tarde, ele pode fazer a sessão no almoço, ou no café, no trabalho. Então, isso é muito flexível. E as técnicas que são aprendidas, elas podem ser feitas em outros momentos, não só à noite, antes de dormir. Treinamento autógeno, respiração profunda, confrontar pensamentos negativos, isso não necessariamente precisa ser feito somente à noite. Você pode fazer ao longo do dia também, porque, volto a dizer, a insônia é um transtorno do alerta, né? O paciente fica ansioso 24 horas por dia, não é só à noite. Principalmente essas técnicas de mindfulness, respiração profunda, relaxamento muscular, isso pode ser feito ao longo do dia também, tá? E isso, com certeza, vai ajudar no maior estado de relaxamento no período noturno.
tá? Mas as técnicas aprendidas são super importantes, né? No início da restrição de sono, que o paciente fica muito tempo ali para ir para o quarto, efetivamente para dormir, e elas ajudam no alívio dessa ansiedade noturna até o paciente ir para o ambiente de sono, tá? Olha os perfil, né? Isso aqui também, pessoal, é uma sugestão, tá? Isso aqui é muito baseado aqui na minha experiência clínica e na experiência clínica de outros profissionais que estão há mais tempo usando a Vigilantes. Então, qual que seria um perfil indicado, né? Que você, putz, esse paciente é assim, acho que ele vai se dar muito bem com o aplicativo. Motivo óbvio, pacientes com mais facilidade de acesso e manuseio do aparelho celular. Tem gente que se atrapalha, né, muito com o celular, não tem a menor condição, não adianta nem começar, tá? Pacientes que demandam maior flexibilidade de horários, né? Isso é uma coisa que eu ouço muito, né? O cara fala assim, puta, mas aí é psicólogo, eu tenho que marcar um dia, um horário específico, me deslocar, não sei o quê, então acabam sendo atraídos mais pelo modelo digital, que você pode fazer a qualquer hora do dia. Os que têm uma resistência maior à psicoterapia tradicional, os que têm comorbidades, mas as comorbidades estão controladas. Como o próprio nome diz, terapia cognitivo-comportamental para insônia. Se o paciente não tem reserva cognitiva preservada, ele não vai conseguir fazer a técnica. Tá? Então, o paciente está muito descompensado, ele não tem reserva cognitiva para cumprir o protocolo. Então, primeiro tem que compensar isso e depois fazer a TCC, tá? É lógico que tem casos e casos, mas isso é muito do julgamento clínico aí de vocês. E pacientes que gostam, né, de organizar a rotina, que são mais pragmáticos, o aplicativo funciona muito, né? Eu tenho vários pacientes que já completaram o protocolo e preenchem diário de sono até hoje, porque o aplicativo ajuda, né? A Sônia, ela manda alertas, assim, hoje você não preencheu o seu diário de sono, vamos preencher. Eu estou vendo aqui que você não está fazendo tratamento, vamos voltar. Então, pacientes que gostam de se organizar, né, eles se dão muito bem com o app. Agora, o perfil não muito indicado, né, que não tem muita facilidade com o aparelho celular, que preferem sessões presenciais, tem paciente que não dá nem brecha, não, eu quero presencial, eu quero conversar, como a psicóloga real. Pacientes que têm demandas, né, de psicoterapia além da abordagem comportamental, pacientes que têm demanda de análise, de outros tipos de abordagem para questões psicológicas, que de fato a TCCI tem muita limitação, quando existem outras demandas. Comorbidades clínicas e psiquiátricas que não estão controladas, tá? E pacientes que têm menor capacidade de organização, né? Aquilo que a Stephanie falou, que precisam ser cobrados, que precisam ter uma pessoa ali com outro tipo ali de abordagem, né? Porque o aplicativo, da mesma forma que ele facilita, né, que ele oferece uma maior flexibilidade de horário, existe uma tendência aí do cara procrastinar, né? Como você pode, eu posso preencher qualquer horário. Então, o cara esquece da vida, né? Então, tem que tomar cuidado com isso também. Caio, eu tenho uma dúvida. Para trabalhador de turno, o aplicativo também seria indicado ou não muito? Pode ser? Não? A princípio não, porque aí é outro problema, não é insônia. Uhum. Tá? É outro problema, é um transtorno de ritmo circadiano que não é endógeno, né? Ele é exógeno, é uma outra abordagem. Tá? Mas o trabalhador de turno não pode ter insônia? Pode. Mas antes, né, de você efetivamente aplicar esse protocolo, você tem que abordar outras questões.